querendo ou não, chegou um momento que eu ser estrangeiro pesou, sabe? Porque a maioria das vezes não tem, mas às vezes tem na escola, assim. Eu lembro que várias coisas pequenas, como, tipo, eu falo, nossa, que frio, né, que tava rolando aqui. Volta pra tua terra, então, porra. Os caras do nada, lá que é calor, né? Zoando, assim, Sim. tipo, níveis assim, é bobeirinha, eu sei que é Sim. bobeirinha, mas várias saco, desse, é. porra, o tempo todo. Eu lembro que uma vez me zoaram, eu levo hoje como uma coisa boa, mas me zoaram porque eu esqueci um trabalho impresso em cima dos armários, num dia voltei, no outro dia tava lá. E eu achei que tava lá, daí eu fiquei, caralho, que foda, ninguém mexeu, fiquei comemorando, assim. E aí os caras, tipo, zoando, falando, pô, se fosse lá na tua terra, né, já iam ter pego, rasgado. Tipo, então eles queriam de todo jeito... Não, quem vai lá e pega as coisas e sai são vocês. Devia ter... Se eu tivesse também. essa naquela época, faltou conhecimento nessa época. Você sabe que outro dia eu vi até comentei aqui com a Yas, que eu vi uma reportagem que tava alguns pais e mães de Portugal reclamando que os filhos estavam consumindo muito conteúdo do Brasil e estavam começando a falar o português brasileiro, né? O português BR. Sim. E aí uma menina postou essa matéria no Twitter e falou assim, é bom, né? Quando alguém invade o seu país e começa a colocar a sua cultura, não sei o que, né? Galera, eita! Na época que eu tava lá, já tava rolando isso, que eu lembro que tinha um Facebook e aí lá era gosto e aqui era curtir. Os jovens adoravam curtir. Eles não gostavam do gosto. Porque era assim, as propagandas eram mete um gosto aí, pá. Sabe, mete um gosto. Porra que é essa? Não tem, tipo, daí os caras falam, dá uma curtida. Porra, soava de outro jeito, assim, sabe? Mete o like. Mas deixa eu falar, pra mim, é o sotaque mais lindo do mundo. Eu gosto de sotaque em português. Amo! Mas nessa Você época chegou a pegar? Não. Não? Porque nessa época eu odiava. Eu me recusava. Eu odiava português nessa época, muito. Quando eu tava lá, meus amigos era a maioria africana, a maioria, e tinha um sueco... Mas eles também falam, né, o português PT? Eles falam com o sotaque de lá, né? mas ainda assim é um sotaque diferente, é muito mais cantadinho, com muito mais... Tipo, dá pra ver que é o português africano, assim. Eu, particularmente, gosto muito mais, porque... as memórias afetivas. Meus amigos falavam desse jeito. E quando o cara que era cuzão falava igual o português de Portugal. Eu lembro uma vez que uma estagiária africana veio... Uma estudante africana veio fazer estágio na escola onde eu estudava magistério. E ela tava lá, e aí teve um dia que era a última aula da sexta-feira, assim, sabe? Quando já tá todo mundo no sono, a professora falou, então vamos conversar, vamos... entrevistar ela e tal, né? E ela tava toda feliz, porque imagina, ela podendo conversar com a gente. Aí ela foi lá na nossa sala, e todo mundo perguntando coisas, perguntando. E eu sempre gostei muito de línguas, né? Do tema. E daí eu falei pra ela, qual é a palavra mais estranha pra você no português BR? Ela falou, cadê? Porque pra gente o cadê é muito óbvio. Aí eu falei, por um momento, a minha mente apagou já, porque pra mim não dá pra viver sem o cadê, sabe? Aí eu... Sim, como é que você fala lá dela? Onde está? Aí eu, cara, não dá pra viver sem o cadê? Nossa, é verdade, né? Mas por um momento a minha mente falou, como é que vive sem o cadê? É. E ela fala, onde está? Aí eu, tá bom. Então tá bom. Então, desculpa. Verdade, né? Próxima pergunta. Cadê? Um monte de palavrinha assim. Mas, enfim. É isso. Aí eu gostava dos africanos. Porque, como que eu tava falando, era que pesou o ser estrangeiro. E aí, como eu falei, por isso que eu era amigo dos gringos lá. Que era, tipo, os caras que... Era o mesmo sentimento. eles falavam português também, mas eles, tipo, ainda assim... Por exemplo, eu lembro no intervalo, eu ficava com a galera que eram os caras que, tipo, eram os excluídos, assim, sabe? Sim. Eram os que... Tipo, eu lembro que uma vez... Você saiu de uma escola no Brasil em que você socializava, aprendeu a socializar exato. Pelo futebol, era chamado pelos caras mais velhos. Então, mas lá... eu sei que tá diferente e tal, mas é difícil me livrar desse sentimento de que tinha muito filho da puta. Eu jogava bola e os caras queriam me ter ali, sabe? Então, quando eu tava jogando bem, eu sempre era bem quisto. Só que aí eu lembro que os caras estavam andando e aí zoava esse grupinho, sabe? Eu lembro que tinha esses... Era Moçambique? Moçambique, eu acho que era a galera de Moçambique. Que era rodinha. Literalmente pensa filme americano, assim, rodinha, os caras de Moçambique ali, e aí eles passavam zoando, os malucos. E aí eu lembro várias vezes de um falar com o outro, assim, e os Moçambique, tudo, os caras enormes, assim,
os portuguesinhos dando de dedo, assim, pra cima, sabe? E o cara, o cara, se ele quisesse, ele, pô, dava uma só e enterrava o português. Mas ele ficava com esse medo de ser deportado, Sim. porque provavelmente não tava tudo certo, os documentos, igual Sim. a gente. O pai tá? devia dar uma pressão em casa. Que A aí, diretoria não ia ficar do lado deles, e aí, talvez. não ia com certeza. E aí eu lembro de indo pro futebol e os caras zoando e eu falando, que porra é essa? Tipo, eu ficava, que porra que tu tá fazendo, cara? Porque eu sempre fui mano, foda-se quem que tá ali. A gente é respeito mútuo geral aqui, sabe? Zoava pra caramba todo mundo, mas eu vi que não era zoeira. Eles não estavam fazendo zoeira. Zoar, a gente zoava pra caralho. Se xingava na zoeira e tal, mas estavam esculachando mesmo, assim, escaralhando os moleques. E aí eu comecei a, tipo, desgostar da galera do futebol. Sim. Daí tudo foi combando, assim, eu falei, pô, não quero ficar com esses caras aí e tal. Primeiro que parece tudo interesseiro num ponto, assim, que quando é na hora da bola, que tá jogando você bem, joga quer bem, ser seu amigo e tal. E aí eu lembro que eu comecei a parar de jogar meio que por isso, e comecei a ficar com esses caras, assim, ficar junto com eles, falando, pô. E aí começou a sofrer essas monte de merda que eu falei, volta pra tua terra e tal. Isso daí rolava no momento que eu não tava jogando bola. Então, tipo, enquanto eu tô jogando bola, eu sou respeitado, eu sirvo, mas enquanto não. E aí eu comecei a ficar puto pra caralho, comecei a ficar só junto com esses moleques, assim. E aí eu peguei a raiva do português de Portugal, no caso, e tal. Eu percebi que o sotaque, assim, que me deixava... Hoje, como eu falei, já tem nada contra, já zerou, assim. Hoje já, tipo, já fiz muita terapia para lidar com toda essa época e tal, mas o que eu gostava mesmo era esse sotaque do português africano. E aí, junto mesmo essa galera, eu lembro que eles tinham muito do hip hop, assim, tipo, uns clipezão de hip hop e tal, que também ajudou.